Olá, gente querida! Hoje é dia 11 de novembro, 11 do 11. Nós estamos na quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Praticamente o ano litúrgico está terminando. E o texto do Evangelho de hoje já tem uma conotação bastante escatológica. Lucas 17, de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos diante da pergunta famosa que todo ser humano faz todo dia. Quando? 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 Engraçado que esta também é aquela pergunta que os discípulos fazem a Jesus lá no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando vai acontecer isso? Quando vai ser a restauração de Israel? No fundo, o ser humano tem um desejo de controle do tempo, controle da história. Essa pergunta pelo quando, muito provavelmente, tem a ver com o movimento apocalíptico. Não vamos entrar no mérito agora de qual termo utilizar. Se apocalíptica, movimento apocalíptico, não vem ao caso. Mas, na apocalíptica, uma das grandes discussões é sobre as etapas da história. Eles dividem a história em etapas. E a grande pergunta é por essa etapa, por essa época definitiva, o éon definitivo. A pergunta deles, portanto, é curiosa, é pelo quando. Também nos dias de hoje, há movimentos de caráter meio apocalíptico que todos os dias propõem uma data, um ano, o fim do tempo, o fim do ano, do mundo, será no ano 2000, será em 2012, será não sei quando. Pululam. Há uma multidão de movimentos rodando pelo mundo afora que estão preocupados com o quando. Engraçado que Jesus não responde nada sobre estas curiosidades. Aliás, ele até diz, nem o Filho do Homem sabe sobre esse quando. O que Jesus responde? Ele responde sobre o como. Primeiro, o reino de Deus não vem ostensivamente. Isto é, não é uma coisa pirotécnica, não é um espetáculo, não é. O reino de Deus não é uma experiência ostensiva, grandiosa, que faz muito barulho, muitos fogos de artifício, muito rebuliço. Não. Além do mais, não dá para se dizer, olha, ele está aqui, ou ele está ali. O reino de Deus é como a brisa suave, o rocio da brisa, como lá na boca da caverna estava o profeta Elias. O reino de Deus também não é um espaço físico, um ambiente geográfico,
Por isso não se pode dizer está aqui ou está ali. O reino, na verdade, não é um reino, é um reinado. O reino é uma experiência da soberania de Deus, é uma experiência do agir e do domínio de Deus sobre nós, sobre nossos valores, sobre as nossas ideias, sobre o nosso agir. É por isso que Jesus diz que o reino de Deus está entos rhimon, isto é, no meio de vós ou até mesmo dentro de vós. O povo do tempo de Jesus, como o povo de todas as épocas, sempre está à procura de coisas mirabolantes e fantasiosas. Sempre está à procura de manifestações messiânicas. Jesus, ao contrário, diz: o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Essa é a atualidade do reino de Deus. É por isso que ele nunca caduca, nunca esclerosa. Quem é que atualiza o reinado de Deus em nós? O Espírito Santo. Então, fundamentalmente, o que Jesus quer dizer, a preocupação não deve ser pelo quando. A preocupação é com o como e com a experiência da vigilância e da fidelidade. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós somos templo e morada do Espírito. Esse Espírito que habita em nós atualiza o reinado de Deus, a soberania de Deus, o agir de Deus, a criatividade, a ousadia que provém de Deus. Numa palavra, o que Jesus quer nos dizer, o mais importante é aderir à sua pessoa e à sua missão e ter essa abertura fundamental de alma para que o Espírito Santo atualize o senhorio de Deus em nós, o reinado de Deus em nós, e assim sejamos testemunhas dele onde quer que estejamos. Nada de preocupação, nada de exagero, nada de curiosidade sobre o quando. Ao contrário, fidelidade, vigilância, ousadia, criatividade. Porque o reino de Deus está dentro de nós, está no meio de nossas comunidades, pequeninas comunidades que experimentam, atualizam, recebem o reino como dom. O reino é, em primeiro lugar, dom, mas o reinado de Deus é também tarefa humana, cooperação das nossas comunidades eclesiais missionárias para que o reino de Deus desabroche em toda a sua beleza e o seu esplendor. Um dia, então, quando Jesus vier em glória como juiz e senhor da história, assim nós estaremos prontos, preparados, felizes para acolher o Cristo glorioso, o Filho do Homem em meio às nuvens do céu, como diz o profeta Daniel no capítulo 7, versículo 14. No dia do Filho do Homem, tudo será glória e esplendor. Estejamos então prontos, preparados para dar testemunho do Evangelho e acolher a novidade desse dia inaudito. Mas nunca esqueçamos, a glória do Filho do Homem passa necessariamente pela cruz e pela entrega da sua existência, simplesmente por amor. Um grande abraço. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.